Como prometido, eu vim aqui falar um pouco sobre como foi o meu processo, né, de aprovação no mestrado, quanto tempo mais ou menos demorou, qual é o melhor momento, né, para começar a se preparar e quais são os documentos necessários. Existem algumas coisas que são muito parecidas em todos eles, então eu vou falar especificamente do processo que eu participei até o final e fiz a minha matrícula, que foi o daqui de Lisboa, mas quase todos me pediram uma documentação muito parecida e tiveram um perfil, assim, muito parecido, então eu acho que, exceto um documento ou outro, o resto vai ser tudo meio que igual, sabe? Vamos lá, o primeiro ponto é o momento, né? O calendário, né, dos Estados Unidos, né, do hemisfério norte, eu acho que de forma geral, ele é diferente do nosso calendário aí no Brasil. Então, enquanto a gente tem 2 férias por ano, né, no meio do ano ali, em julho tem 15 dias, e em dezembro acaba, né, o ano, e aí efetivamente acaba o calendário, é um pouquinho diferente na Europa e nos Estados Unidos, onde na verdade as férias ocorrem entre julho e agosto, porque é o verão aqui, e o início do período letivo, normalmente, isso depende um pouco, né, eu não sei como é que é para ensino médio, ensino fundamental, mas no ensino universitário é entre agosto e setembro. As minhas aulas, por exemplo, começaram dia 4 de agosto, mas as aulas das demais pessoas começaram na semana seguinte. E por que isso é importante? Porque agora, né, agora no mês de setembro até mais ou menos novembro, dezembro, é o melhor momento para fazer a matrícula nas universidades que vocês tiverem interesse. Pelo menos que eu percebi das universidades que eu pesquisei sobre e que eu tinha interesse, todas elas abriram as matrículas ou no começo de setembro ou no máximo até o final de novembro. Então esse é o período ideal para você começar a olhar as universidades que você quer fazer, né, o mestrado e se aplicar. E aí, como é que foi o meu, tá? O meu passo a passo. E isso daí foi bem parecido em todas. O que foi diferente eu vou explicar aqui pra vocês. Primeira coisa, eu fiz a minha inscrição, que é como se fosse uma inscrição prévia nos sites. Eu vou deixar o site aqui da Universidade de Lisboa para facilitar para vocês que têm interesse, mas é muito tranquilo, é muito intuitivo. Entrar no site, procurar o curso que você quer, verificar onde que tem que fazer a matrícula, lá explica o passo a passo, o que você precisa fornecer. Quando você faz essa inscrição prévia, né, que é quando abre o período de inscrição, você precisa já fornecer a documentação que eles pedem. E de forma basicamente unânime em todas as universidades. O que eles me pediram? Eles me pediram meu histórico, meu diploma, pediram que eu fornecesse algum comprovante de que eu tinha o inglês. Que eu tinha um inglês no nível que eles pediam, né? Todos eles pediam acima de B2. Nem todas as universidades aceitavam o que eu tinha, por exemplo, que era o comprovante, era o meu certificado de conclusão no curso que eu fiz lá em Londres. Nem todas aceitavam, mas todas essas que eu citei, né, que eu participei do processo seletivo, aceitaram. Não estava escrito no edital que aceitava, a maioria falava IELTS, TOEFL ou esses certificados, né, de nivelamento, mas eu entrei em contato com a organização, né, do processo, e eles me informaram que o que eu tinha, mandei cópia do que eu tinha, né, que era a conclusão lá do meu curso, e eles falaram que eles aceitavam esse, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas se aceitam ou não determinado documento, sempre tem um e-mail para tirar dúvidas. Eles me pediram também o meu currículo, carta de recomendação. Todos eles me pediram 3 cartas de recomendação. E aí você pode se sentir à vontade para pedir quem você, né, entende que é uma pessoa com um currículo bom para pedir. Eu pedi para 2 professores, ex-professores meus, que são, na verdade, doutores em direito empresarial, e pedi para um sócio do escritório. E também tem que ter a carta de motivação. Então, foram esses os documentos que eles me pediram. Aí, né, eles analisam o seu documento, aí demora um tempo para analisar, e retornam para você. Retornando para você, o que foi um pouco diferente entre um e outro? Nem todas me pediram entrevista, nem todos eu fiz a entrevista. Que é uma entrevista, pelo menos no meu caso, era em inglês, porque os cursos que eu escolhi eram em inglês. Quais foram as universidades que eu tive que fazer uma entrevista? Foi a universidade aqui de Lisboa, eu fiz uma entrevista com o pessoal da parte de economia, especificamente, né, que eu expliquei para vocês que meu curso é dividido entre direito e economia / contabilidade. Eu fiz uma entrevista com eles, para eles entenderem um pouco mais da minha experiência, o que eu fazia, enfim, foi bem tranquilo, foram uns 10, 15 minutos assim de entrevista, e eles me perguntando por que o mestrado ia ser relevante para mim, qual que era a minha experiência com M&A, qual que era a minha experiência com contabilidade, por que a contabilidade e economia era importante para mim, a ponto de eu querer fazer um curso, né, nessa área, o que eu achava que poderia ser de dificuldade, já que eu não era uma pessoa formada em economia nem em contabilidade, e metade do meu curso ia ser sobre esse assunto. Foi isso. E a Universidade de Toronto, eles também fizeram uma entrevista comigo.
que o que mais ia demorar era dos Estados Unidos. Então foi aí um dos motivos de eu ter descartado, né, muito rápido a Universidade de Chicago, que eu comentei com vocês que era a minha primeira opção, mas corri o risco de eu dar entrada na documentação, porque eu tinha carta de aceite, eu tinha tudo, mas eu não consegui começar as aulas em setembro. Então acabei optando pela Universidade de Lisboa, e aí eu tinha um problema adicional. Em maio, eu ia viajar pro exterior, então eu precisava do meu passaporte, então eu já não pude aplicar em maio, que era o que eu tinha, né, em mente. Como eu já tinha resposta de todo mundo, e como eu já tinha decidido, eu falei, vou aplicar em maio, mas não podia. Apliquei em junho, mas foi super rápido, gente, foi super rápido. Eu apliquei em junho, quando foi final de julho, meu passaporte chegou na minha casa, já com visto, e foi super tranquilo. Então foi isso. Em regra, é isso. Pontos importantes. Nem todas as universidades cobram taxas para você fazer a sua inscrição. Mas as universidades que eu fiz, elas cobram. Foi 100 euros, a universidade aqui de Lisboa, e 100 dólares, arredondando, foi 99 alguma coisa, as demais. Então isso é importante, por quê? Porque essa taxa, ela não é reembolsável. Então, por exemplo, eu que me matriculei, né, para essas 4, e óbvio que eu só ia escolher uma, eu perdi esse dinheiro. Então é importante ter isso em mente. Se não, né, tiver muitas condições financeiras, vocês escolhem uma, mas aí tem o risco de eventualmente não passar nessa uma, e aí ter que começar o processo de novo, do zero, e esperar mais um ano. Também me perguntaram, isso é importante, sobre o inglês. Os cursos que eu escolhi, eles eram totalmente em inglês. Mas existem várias universidades, não só em Portugal, mas em outros locais do mundo, que falam português e o curso vai ser em português. Não necessariamente vai ser em inglês. Mas também, vocês precisam ter em mente que nem todas pedem TOEFL e IELTS, né, certificados como esses, e que vocês vão ter um tempo para se preparar. Então, se quiserem fazer um curso totalmente em inglês, não fiquem tão receosos acerca, meu inglês não é bom o suficiente e tudo, porque vocês vão ter um período, né, um período mais ou menos de um ano aí para estudar, e aí tem que estudar e pegar firme, ou então vocês podem, né, em Portugal, em outros locais, em outros países que falam português, escolher um curso totalmente em português. Então, eu acho que tem possibilidades e oportunidades para todo mundo.